Good morning. Good morning. I'm sorry to announce that Fred Guevara is ill, and he contacted us and told us he will not be able to be here today. But what we're going to do is Andre will speak on the subject of happiness. And then I'm also going to do a presentation in which I will speak in English, but get Portuguese translation. So don't worry. And we will talk about, Andre will talk about the subject of happiness. And I'm going to talk on the subject of artistic expression. This is part of Spiritus Week, which is beginning today. Next Sunday, we will be doing our play in Portuguese, which will be this event. But I wanted to show you real quick that as part of Spiritus Week, we also have all of these events going on at different centers in New Jersey, New York, and in Connecticut. Later on today is going to be the opening program up in Connecticut, which is in Milford, Connecticut. There's going to be a series of artistic events at the theater up there. Okay. Can you do an opening prayer for us, Lucy? And also a reading from. Okay. Bom dia a todos, encarnados, desencarnados. Todos estejam bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, agradecendo ao Pai Celestial a oportunidade da vida, por ter nos criado, Senhor, há milênios e nos conduzido até aqui. Te agradecemos por ter enviado esse que cuida de todos nós, o Mestre Jesus, que está sempre a postos a nos guiar, a nos dar as intuições, através dos nossos anjos guardiões, dos mentores queridos, que trabalham para todos nós. Que possamos um dia, Senhor, sermos mais fraternos, mais irmãos, e assim, Senhor, preparar-nos para a grande mudança neste planeta. Pedimos neste momento, Senhor, para todos aqueles que ainda não entendem o sofrimento, não entendem as dores, aqueles que sofrem, aqueles que querem tirar a própria vida, enfim, Senhor, todos que sofrem neste planeta, que a luz do seu amor possa invadir os corações de todos neste momento, dando alívio, dando a esperança de dias melhores. Obrigado, querido Mestre, e a nossa mãezinha querida, o nosso carinho especial desta mãe tão amorosa que cuida também de todos nós. Muito obrigada, e nesse dia festivo, queremos pedir licença aos mentores para começar esse evento e assim todos possam receber, esses também que estão neste hospital, possam receber as bênçãos
deste dia. Muito obrigado. Que assim seja. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Então, vamos começar aqui com uma leitura. O livro que a gente vai ler é Ceifa de Luz, do André Luiz, e pelo Emmanuel, né? Então, eu abri aqui na passagem 39, compromisso pessoal. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolve na lavoura do espiritismo. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrige, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo. Enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo, quando já conhecia os problemas de autoaperfeiçoamento, referindo-se à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece, clara e semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originalmente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore. Como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Ups. Bom, então, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre a felicidade. A gente já falou sobre esse tema antes. Mas o que a gente vai fazer é tentar repetir um pouquinho os pontos principais e, além disso, eu coloquei alguns slides adicionais aqui para a gente falar sobre a arte, tentar correlacionar a felicidade com a arte. Então, se a gente começar pela definição filosófica do que é a arte, ela vem do latim felicitas, que vem de felix, ditoso, afortunado, feliz. Num sentido amplo, é a ausência de todo mal e vivência plena do bem. Em geral, um estado de satisfação devido à própria situação do mundo. Então, isso aqui foi colocado pelo filósofo italiano Abagnano. Então, ele viveu no século passado. Então, essa é uma visão já bem moderna do que é ser feliz. Tá? Se a gente olhar pelo enfoque espírita, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, aqui os espíritos já colocam para a gente que a gente não vai ser plenamente feliz aqui, mas a gente vai ter lapsos de felicidade, momentos de felicidade. Tá? A felicidade é uma fatalidade como a chegada à perfeição. Então, se a gente está fadado a chegar à perfeição, a partir do momento em que a gente admite que a gente vai ser perfeito, a gente, assim que chegar à perfeição, a gente vai ser feliz. Só que daí tem um porém. A gente pode começar a se perguntar: posso eu sozinho ser feliz? Se eu chegar sozinho à perfeição, posso eu sozinho ser feliz? Vamos a um exemplo. Jesus. Jesus encarnou entre nós, a gente admite que Jesus é um ser perfeito. Agora, será que quando encarnado no meio de nós, ele conseguia ser totalmente feliz? Vendo ainda os nossos defeitos,
como a gente ainda patinava e ainda patina na progressão, na evolução espiritual. Então, de novo, ele é um ser perfeito, feliz como ser perfeito, mas quando está inserido numa sociedade, numa humanidade, ele ainda vê o sofrimento, né? Então, essa mensagem é para quê? Sozinhos, a gente não consegue ser feliz. Ou melhor, em comunidade, a gente não consegue ser feliz mesmo chegando à perfeição. Por quê? Porque a gente começa a se importar com o outro. A partir do momento que a gente é feliz, a gente vê no outro um semelhante, a gente vê no outro nós mesmos. Então é impossível para a gente ser feliz se o outro não está feliz. Tá, Sócrates colocava assim, que o caminho para a felicidade é se conhecer. Por que será? Porque a partir do momento em que a gente começa a entender quem nós somos, a entender quais são as nossas qualidades e as nossas deficiências, a gente consegue aplicar as qualidades e tentar corrigir as deficiências. Isso quer dizer o quê? É esse caminho à perfeição que é colocado pelos espíritos. Então, Sócrates, já lá naquele comecinho, ele já vai falando, né? A gente tem que progredir, a gente tem que evoluir, a gente tem que se melhorar para chegar à felicidade. Platão, que vem depois dele, fala: a noção de felicidade é relativa à situação do homem no mundo e aos deveres que aqui lhe cabem. Então, aqui ele vai um pouquinho mais além. Ele vai de encontro ao que o Espiritismo fala, que dependendo do ponto no tempo em que você está encarnado, a tua felicidade vai ser desse tamanho ou desse tamanho. Depende do teu grau evolutivo e o que é que você está proposto a fazer naquela encarnação. Aristóteles, que vem depois dos dois, a felicidade é mais acessível ao sábio, que mais facilmente basta a si mesmo, mas é aquilo que na realidade deve entender todos os homens da cidade. Então o que ele fala é que quanto mais evoluído é, mais fácil ser feliz, porque precisa de menos coisa. Isso quer dizer o quê? Está menos atrelado à matéria, porque daí ele vai ali, na cidade. Para ele, o que é a cidade? Naquela época, o mundo não era tão grande, né? Era voltado para aquela comunidade, aquela cidade onde eles viviam. Então, aquilo era a comunidade, a cidade que ele coloca é a comunidade, é o que conecta o ser ao comune. E ali onde acontece a evolução. Então, aqui a gente já vê que se a gente começar a gente começar a associar a felicidade, a evolução à arte, a gente vê que naquela época a arte era voltada à matéria, ao eu. Então a gente vê aqui a estátua da Vênus de Milo, que é a Afrodite, deusa do amor. Né? Então, naquela época, essa é uma estátua de mais ou menos 100 anos antes de Cristo, e se a gente olhar para as estátuas gregas, o que elas tentavam representar? A relação entre os homens e os deuses gregos, que eram múltiplos. Mas a gente vê um deus na figura humana. Por quê? Porque a gente ainda, ou melhor, eles ainda não conseguiam figurar nada além daquela matéria, do corpo humano. Se a gente for olhar, são poucas as estátuas que elas mostram mais do que seres humanos, ou deuses figurados como seres humanos. Então a arte estava limitada ainda à matéria, muito limitada à matéria. Bom, então vamos continuar na felicidade. No Velho Testamento, a felicidade centra-se na aquisição dos bens mais alimentares, como comer, beber e viver em família. Porque era uma vida muito simples. Essa era a vida naquela época. A gente não vivia para, não, eu vou trabalhar, daí eu vou para casa, daí eu vou relaxar um pouco, vou assistir uma televisão, vou tomar um banho. Não. As pessoas não tinham esse dia a dia que a gente tem hoje. Então, qual era a felicidade? Se eu tivesse o que comer, se eu tivesse o que beber, se eu tivesse algo para me abrigar durante a noite para dormir, eu ia não ser feliz. Então, essa era a felicidade no Velho Testamento. Se a gente avançar um pouco já para o Novo Testamento, a felicidade está nas bem-aventuranças prometidas por Jesus. Então já muda o enfoque. No Novo Testamento, a gente já tem o conceito de uma vida futura. Né? A gente ainda não fala da reencarnação, mas a gente já fala de um pós-morte. E a felicidade plena a gente só vai alcançar lá. No Novo Testamento, a gente já não tem a felicidade aqui simplesmente baseada em ter o que comer e ter o que beber. A gente já fala numa felicidade mais avançada, mais duradoura.
Se a gente avançar no tempo, a gente vê Santo Agostinho colocando a felicidade como: entende a felicidade como o fim da sabedoria, a posse do verdadeiro absoluto, isto é, de Deus. Então aqui Santo Agostinho já volta lá atrás no que os filósofos gregos falavam, que a gente tem que evoluir para ser feliz. Então a gente vê essa desconexão. Os gregos falavam em felicidade mais duradoura, aí a gente cai naquela época do Velho Testamento, onde a gente volta para vivência, e daí a gente já sai de novo para essa questão da felicidade moral. É uma felicidade que dura mais tempo. Por quê? Porque a matéria é finita. As nossas encarnações são finitas. As coisas que a gente usa nas encarnações são finitas, né? Então aqui, naquela época, aqui a gente já vê uma ilustração da arte naquela época medieval. Então aqui digamos assim, o conceito do inferno medieval. Então, o que a gente conseguia, como encarnado, naquela época, mostrar, expressar através da arte? O sofrimento. Porque foi uma época dura para a humanidade. Então, ao mesmo tempo que tem... Deixa eu só ver... Tá. Então, ao mesmo tempo que a gente mostrava, como artista, essa foto do sofrimento no inferno, a gente também mostrava da vida plena vivendo no paraíso. Então, era um dual. Você vai para o inferno, onde o diabo está te mastigando, o fogo está te comendo, ou você vai para o céu, onde você vive feliz, mas sem o que fazer. Por quê? Porque era essa a nossa ideia de céu e inferno. Então, ou você tem a felicidade plena no paraíso, ou você tem o sofrimento interno, ou melhor, eterno, no inferno. A gente vê que a gente ainda era limitado e a gente conseguia expressar só isso. A gente não conseguia expressar mais nada através da arte. Tá, se a gente continuar nessa linha do tempo, a gente tem Tomás de Aquino, lá por volta do século XIII. Um bem perfeito de natureza intelectual. Então, aqui ele fala que a felicidade já não está na matéria. Ela está em outro lugar. Ela é um bem que a gente carrega conosco mesmo depois de morrer, mesmo depois de desencarnar. Então a gente já vê um pouquinho a evolução da arte, já começa a falar um pouco mais, já começa a expressar mais essa vida que vai acontecendo depois que a gente morre. De novo, está ainda atrelada ao céu ou ao inferno, esse dual. Mas aqui, essa figura, essa foto é da Capela Sistina. Quem fez isso, quem pintou isso foi Michelangelo, tá? Por volta do século XVI. Aqui o que mostra? A gente tentando alcançar um Deus figurado como humano. A gente vê um senhor velho e um homem mais moço, mas a gente olha para Deus como uma figura humana. Então ali a gente ainda não consegue demonstrar qual é essa felicidade, porque a gente ainda vê Deus como matéria. A gente foi criado pela semelhança de Deus. Nós somos semelhantes a Deus, mas no Espiritismo a gente entende que não é assim. A gente entende que Deus é algo distinto de espírito. E nós somos espíritos encarnados. Então, se a gente for olhar para essas ilustrações que eu coloquei, o que tem elas em comum? A arte, ela consegue, ela expressa o que a gente entende de mundo naquele momento. Então, hoje, qual é a arte que a gente vê em museus, em galerias? Ela está expressando a vida de hoje. Da mesma maneira que a arte dos séculos passados expressava, tentava mostrar, ilustrar, através de uma música, de uma escultura, de uma pintura, como era a vida e como a gente entendia a vida naquela época. Bom, vamos continuar no tempo. Felicidade para Kant, que era um filósofo alemão, dizia assim: a felicidade faz parte do bem supremo, o qual é para o homem a síntese de virtude e felicidade. Então a gente vê que os filósofos, eles estão sempre indo no além. Eles estão desatrelando a felicidade da matéria. Por quê? Porque é bem claro para um filósofo que fica pensando todo o tempo entender que a matéria é finita. Ela não consegue trazer a felicidade para você. Por quê? Porque ela não é duradoura. Então, se a gente vai atrás da felicidade
em um bem material, em um momento de encarnação, isso vai ser passageiro. A gente tem que tentar buscar a felicidade em algo que dura, em algo que não é finito. Tá. Para Bentham e Stuart Mill, que são outros dois filósofos, a maior felicidade possível no maior número de pessoas. O que eles tentam ilustrar aqui é o quê? É aquilo que eu falei no comecinho. Para que nós sejamos felizes, todo mundo tem que ser feliz. Porque a partir do momento em que a gente começa a evoluir e entender que a gente tem que respeitar o próximo do jeito que a gente quer respeitar, quer ser respeitado, a gente quer as coisas para a gente, mas o outro também quer igual. Se a gente não conseguir entender que nós somos todos iguais, nós merecemos as mesmas coisas, a gente não vai conseguir ser feliz, né? A Beth é do Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que manda para mim cenas de violência do Rio de Janeiro. Eu não acredito que uma pessoa rica, que tenha tudo materialmente falando, vivendo no Rio de Janeiro, vai ser feliz, mesmo que não se importe com o que não tem nada. Mas ele está inserido naquela violência onde o que não tem nada busca ter um pouco daquele que tem tudo através da violência. Então, aquele que tem mais não consegue ser feliz. Agora, vamos sair do material e vamos passar para o moral, para o espiritual. Eu sou um espírito que já alcançou uma evolução moral maior. Vai ficar muito mais claro para mim que todos são iguais e que todos merecem as mesmas coisas. Quer dizer, eu não vou ter uma dor material. Eu vou sentir um sofrimento moral vendo o outro não ter o que eu tenho. Vendo o outro sofrer. Né? Então, esse é o conceito de evolução e esse é o conceito da felicidade. A gente só vai conseguir alcançar a felicidade plena evoluindo e se um puxar o outro naquela curva de evolução. Sozinhos a gente não vai chegar lá. Então, vamos olhar para isso aqui. A decadência das artes nesse século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. Alguém aqui tem uma ideia de quando isso foi escrito? Vai, alguém chuta, por favor. Na Idade Média? Na Idade Média, um chute, outro chute. Renascença. Renascença. Múcio, você que é o cara. 1850. Tá aí. Não, decadência das artes não pode ser renascença. O Múcio foi o que mais acertou ali. Desculpa. 1890, gente. Isso tá no Obras Póstumas de Kardec. E isso aqui não é atual? A gente não pode aplicar esse parágrafo para qualquer século na história do mundo? Então, o que ele fala ali? A gente colhe o que a gente semeia. Então, a gente pinta um quadro do que está dentro da gente. A gente escreve uma música, Pira, com o que está dentro da gente. Então, não dá para a gente esperar de nós, há 2000 anos atrás, uma arte que seja super evoluída. Da mesma maneira que não dá para a gente esperar da arte atual que ela seja evoluída e ser comparada com a arte daqui 2000 anos. A arte simplesmente é do que uma figura do que a gente é naquele momento em tempo. Se a gente pegar um quadro que vai ser pintado daqui 2000 anos, ela vai ser um portrait, vai ser uma figura, uma ilustração da nossa vida, da nossa evolução moral e material daqui 2000 anos. Então tá. Então aquilo foi em 1890, escrito por Kardec. E hoje, como é que a felicidade é entendida? Como é que a gente entende felicidade? O que é ser feliz para o mundo hoje? Não estou falando a gente aqui, espírito, porque a gente sabe o que é ser feliz. Agora, saindo daqui, indo para Nova York, o que é ser feliz? Eu moro em Nova York. Como é que eu sou feliz em Nova York? Tem que ter um apartamento na Park Avenue, tem que ser grande, bonito. Eu tenho que comer em restaurantes bons que estão ali embaixo no meu apartamento. E assim por diante. Por quê? Porque a gente ainda está atrelado ao quê? À matéria.
A gente ainda não está desconectado da matéria. E essa é a nossa realidade, a gente ainda encarna. Se a gente fosse espírito perfeito, a gente não estaria encarnando, a gente precisaria comer mais, a gente não precisaria ir no banheiro mais. As nossas necessidades seriam outras. Mas hoje a nossa realidade é essa. E a realidade da maioria do mundo é o quê? O bem-estar é a posse de bens materiais, que dão mais conforto. A felicidade é mais ampla porque envolve a realização do ser espiritual. Então, a segunda parte é o que a gente tem que buscar. A primeira parte é o que é a realidade hoje. Não dá para a gente negar. A gente trabalha mais para ter mais. Se a gente tiver condição de trabalhar mais, não, eu vou te dar um aumento, eu vou te dar uma posição maior, a maioria das pessoas aceita. Mesmo depois, no final, não tendo tempo para gastar, não tendo saúde para aproveitar. É assim que a gente funciona hoje. Então a gente tem que parar um pouco e fazer essa avaliação, ir lá de volta. Quem é que falou para a gente? Conhece-te a ti mesmo. Foi Platão ou foi Aristóteles? Foi um dos filósofos lá da Grécia Antiga que falava, se conhece. E para se conhecer a gente tem que parar um pouco, olhar para dentro e ver o que realmente nos torna feliz. Ela é sempre desejada e nunca realizável. Essa é a nossa realidade hoje. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo é feliz? Não. A gente é feliz de tempos em tempos. Alguns momentos do dia, algumas semanas no mês, alguns dias na semana. Mas a gente não é feliz todo o tempo. E é ok acontecer isso. Essa é a nossa realidade. A gente não precisa ser infeliz porque não é feliz. A gente tem que aceitar que é assim que funciona. E tem que lutar para resolver esse problema. No capítulo 5 do Evangelho, o cardeal Morlot ele faz um ensaio e fala que a felicidade não é deste mundo. E ele fala exatamente isso, que a gente tem glimpses, a gente tem momentos de felicidade. E daí ele vai além naquele ensaio e fala, comenta que tudo está proporcional ao nosso estágio evolutivo. No capítulo 3, também do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Então, de novo, aqui a gente ainda precisa desse contraste. A gente precisa da infelicidade para valorizar a felicidade. Nos mundos mais evoluídos, já não se precisa cutucar de um lado para que a pessoa escute. Eu não preciso ir lá acordar alguém. A pessoa já acorda na hora certa. Já vai para o trabalho na hora certa. Não preciso de um chefe que fica puxando a orelha ali, ó. Não precisa de um pai, não enfia o dedo na tomada. Já sabe que não precisa, não pode enfiar o dedo na tomada. Porque é isso que a gente está fazendo hoje. Né? No geral, a gente está enfiando o dedo na tomada e tomando choque todo dia. E esses choques são esses chacoalhões que a gente leva toda hora para que, não é por aí. O caminho é outro. Você está tentando seguir um caminho que não te leva aonde você tem que chegar. Mas devagarinho a gente vai aprender a não colocar o dedo na tomada mais e conseguir identificar qual é o caminho certo para a gente trilhar. Que é o caminho que nos leva a Deus, nos leva à felicidade. Felicidade plena. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença em que se estribam não basta as aspirações engrandecidas da humanidade e porque não estando ainda adotadas pela grande maioria dos homens, os novos princípios, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que lhes abre sob os passos. Então, o que ele tenta colocar aqui, isso aqui ainda está naquele ensaio do Kardec no Obras Póstumas, ele consegue entender que aqueles que têm condição de exprimir a verdadeira arte, eles não têm mercado.
Porque o artista é como nós, gente. Ele precisa comer, ele precisa ter uma casa, ele precisa ter o bem material para viver. E qual que é o fruto do trabalho dele? É a arte. Agora, se ninguém compra a arte dele, como é que ele vai viver? Ah, daí ele vai ser um garçom, daí ele vai ser um entregador da Amazon, ele vai ser um eletricista, porque ele não tem como ser um bom profissional numa outra área, sendo que ele está dividindo a vida dele entre a arte e o trabalho para manter a vida material. Então ele vive com um trabalho que não leva ele a uma carreira. Então ele vive nesse dual. Ele tem que tentar fazer dinheiro através da arte, mas para fazer dinheiro através da arte, ele tem que vender essa arte. Agora, se nós não somos evoluídos para aceitar uma arte que tenta ilustrar a vida futura, ele tem que fazer uma arte que ilustra a vida de hoje. Senão ele não consegue vender. E é isso que Kardec está falando aqui. Os que conseguem ousar e tentar mostrar a vida futura, eles trazem para a gente a arte do amanhã. E ele vai mais além nesse ensaio. Ele tenta falar assim que, utilizando o espiritismo, os artistas que têm condição de dividir essa arte conosco, eles conseguem mostrar uma vida e existe conteúdo espírita para fazer isso. Né? Então vamos imaginar assim, a gente falou no slide anterior, múltiplas moradas na casa de meu pai. Vamos tentar imaginar um artista que consegue ilustrar para nós essa vida em vários planetas. Para a gente, essa arte faria muito sentido. Fora do espiritismo, fora de uma crença, de uma filosofia que aceita esse conceito, essa arte é pura ficção. Mas também vende. Se a gente for olhar para Star Wars, para Star Trek, isso é arte também, né? Então, devagarinho a gente vê a arte evoluindo junto com as pessoas. Vai chegar num ponto onde, talvez, o Peter vai falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, tem uma figura, se a gente procurar na internet, Casa de Beethoven em Saturno, acho que é em Saturno, ele mostra, através daquela figura, como é a casa dele, toda feita de cifras de músicas. E aquelas cifras emitem sons. Não é só o desenho, elas são vivas. Então, essa é a arte do futuro, essa é a nossa arte, ou melhor, essa vai ser a nossa vida daqui várias reencarnações, né? O que dá mais valor ao homem é um juízo sereno e uma firme capacidade de trabalho. Juízo sereno é sinônimo de pureza de consciência. Tendo esta em plenitude, não importa onde estivermos, estaremos sempre usufruindo a felicidade relativa de que somos merecedores. Então, o que está aqui é o seguinte: a gente tem que parar e pensar no que a gente está fazendo. Como é que nós estamos utilizando nossas capacidades e onde é que nós precisamos nos corrigir? É isso que a gente precisa para ser feliz. É uma receita super simples. Só que a gente tem que aplicar ela a todo instante, em cada uma de nossas ações. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade do que fizermos para os outros. André Luiz. Só isso. É isso que a gente precisa. E daí aqui a gente já tem... Eu peguei uma ilustração de um artista brasileiro, Denis, não lembro o sobrenome dele. Mas aqui ele tenta mostrar, se você olhar nesses dois quadros, as pessoas estão felizes. Né? Mostra a nossa vida de hoje, que é o quê? Ah, eu quero ser feliz indo para a praia. Ah, eu quero ser feliz andando de bicicleta. Mas esses são os momentos de felicidade que nós temos. Né? Quando vem a primeira neve do inverno, não é tudo bonito, tudo branquinho, a gente não fica feliz? Fica. Mas depois tem que ir lá limpar. Né? Então, a gente tem que encontrar essa felicidade nos momentos pequenininhos. Tá legal? Então, agora o Peter vai passar dessa para uma outra apresentação. Thank you, Andre. Todo mundo entende inglês pouquinho? Okay. We found out recently that Fred, who was supposed to be here today, Fred Guvetta, was sick. And so unfortunately, these things happen, and we needed to
change the program very quickly with very little time to do this. So I'd like to thank Andre for coming in to help us. And as part of Spiritus Week, I'm going to do a little presentation on the subject of artistic creation or inspiration. And Andre will help translate into Portuguese. But first, before we do this, I'd like to invite Betty to read one of her poems. Falando em arte, né? Aqui é um livro de poemas que eu escrevi, é bilíngue, viu? Eu vou falar em português, mas quem quiser depois tem em inglês, está na livraria. Deus, um mistério de todos os tempos. Deus é ainda mistério. O ser humano não alcança tamanha definição. Deus está dentro do coração, no pássaro que canta, nas ondas do mar, na aurora do dia e na vontade de amar. Deus está na boca de cada um. Ai, meu Deus, graças a Deus. Muitos dizem não acreditar em Deus. No entanto, na hora do aperto, é um Deus nos acuda. Vem o apego a Deus. A fé volta aguda e não dizem mais adeus, adeus. Já nascemos com o sentimento de uma força superior. Sempre buscamos uma conexão espiritual, essencial, nesta vida material em que vivemos. Muitos procuram Deus de diversas maneiras. Porém, alguns descobrem que não precisam buscar tanto, pois está dentro, fora, do lado, por toda parte, observando, ajudando, inspirando artistas, dando fé a quem precisa, não abandonando seres sofredores, mostrando que tudo é temporário, tudo é crescimento e evolução. Deus é ainda um mistério para os seres humanos. Contudo, graças a Deus, Ele está no controle de tudo. Pode nos proteger, principalmente se fizermos por merecer. Mistério ou não mistério, o importante era amar a Deus e nos sentirmos amados por Ele. E esta força superior iluminará cada passo, cada momento de nossas vidas passageiras no planeta Terra. Obrigada aí. Tem vários poemas nesse passamundo aqui na livraria, tem vários poemas ligados mais à espiritualidade, à família, ao amor. Então tem a ver na Semana de Arte, né? Aqui. Okay. To be an artist, you need to study and learn the craft. But in many ways, artistic inspiration is about mediumship. The mediums book tells us that there are mediums for drawing. People have the ability to draw and paint. There's mediums for composing music, mediumship for writing, and so forth. And there's a nice quote from the mediums book. Here it is in Portuguese. If you could read. Então ele está falando, os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias e é assim que eles, as mais das vezes, são médiums sem o saber. Tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha. The ability to connect to the other side is a way to really connect to not only a higher power, but we have to be able to step away from ourselves enough that we can connect. I'll go straight to the Portuguese. We could read that one too. Quase todas as grandes obras tiveram colaboradores invisíveis.
Essa associação fortifica-se e acentua-se através da fé e da prece. Elas permitem que as forças do alto penetrem mais profundamente em nós e impregnem todo o nosso ser. Mais do que qualquer outro, o espírita sente as poderosas correntes que passam nas frontes pensativas e inspiram ideias, formas, harmonias, que são como material do qual o talento se servirá para edificar sua soberba obra. So the book Spiritism in the Arts by Leon Denis shares a similar point about where inspiration can come from as the medium's book. And I want to spend a little time talking about the book Spiritism in the Arts. Andre maybe can translate some of what I say as we go through this. Okay. But before we get to this, who is Leon Denis? Leon Denis was born in France. He met Allan Kardec as a young man, and he would later go on to be a very important interpreter of Spiritism. Então, Leon Denis ele viveu na época que Kardec viveu. A gente pode ver que ele viveu depois que Kardec morreu ainda. E ele também, além de ter encontrado Kardec jovem, ele continuou esses estudos espíritas. What's interesting is we have Allan Kardec in France. After Kardec comes Leon Denis. Meanwhile, Spiritism in Brazil begins around the 1880s. And then Leon Denis becomes an important interpreter of Spiritism, which continues it, which then gives Brazil more time to then carry the torch, to then develop Spiritism even further. Então, o que o Peter fala é que primeiro a gente teve Kardec, Leon Denis também viveu na França, continuou o trabalho de Kardec, e através disso deu tempo para o Brasil começar a desenvolver o Espiritismo. E a gente vê que um dos nomes mais fortes no Brasil naquela época era Bezerra de Menezes. Né? So Leon Denis is an important interpreter of Spiritism. You could also say he is a bridge. Então, Leon Denis trabalhou como uma ponte entre o trabalho original de Kardec e o que vem depois, que vai surgir no Brasil. His book, Spiritism in the Arts, was written in 1922 when he was at the height of his skills as a speaker and as a writer. Então, ele escreveu o livro em 1922, no auge da carreira espírita dele. This is a short book, only about 138 pages. And in this book, it's not a book about the craft of art. Rather, it's a process, it's a book that explains where inspiration can come from, how artists can be inspired by the other side. And it's done. Okay. Yeah. Então, é um livro curtinho, tem mais ou menos 100 páginas, e o enfoque do livro é como que as pessoas, como que os artistas são inspirados pelos espíritos. There's really three parts to this book. Leon Denis makes comments. I'll share some of them in a few minutes. But also this book was very much inspired by mediumistic experiences. There were several psychographed messages, they were called lessons, from two spirits. Então, o livro ele tem como enfoque as mensagens recebidas por espíritos psicografadas, e daí tem a interpretação de Leon Denis de algumas daquelas mensagens. The first spirit, and much of the book, his name is the aesthete, which is another way in English you would say the aesthetic. Então, dos espíritos é chamado a estética. Então, é como ele se identificava. Mm-hmm. The other spirit, near the last part of the book, is the spirit of Jules Massenet. Jules Massenet was a French composer of music. He's part of the Romantic period in France, but also the Romantic period in general.
Então, o segundo espírito que traz as mensagens é Jules Massenet, que era um compositor francês. He was very popular and very successful in his day. Ele era muito popular na época em que ele viveu. He is not as famous as many other composers. He was a very gifted and real virtuoso as a composer. But in the Romantic period, well, go ahead. Ele era muito talentoso, mas ele não era famoso na época. The Romantic period began in about 1810 and went approximately to 1910. The Romantic period is famous for many authors: William Wordsworth, Keats, Lord Byron, and many others. Então, esses exemplos que o Peter deu é dessa época chamada romanticista. Né? But also the Romantic period is famous for music. Joseph Haydn in the 1700s is called the father of the symphony. Então, Peter fala que Joseph Haydn é considerado o pai das sinfonias, mas ele viveu numa época anterior. But composers like Mozart and Beethoven would come just a little bit after Joseph Haydn, and they began to lay the beginnings of the Romantic period. Então, Mozart e Beethoven, eles vêm depois desse pai da sinfonia, e eles vêm para implementar essa época romanticista. There are many other composers. Franz Liszt is one, Frédéric Chopin, another, Felix Mendelssohn, Hector Berlioz. Então, a gente vê, através desses exemplos, que essa obra romanticista é trazida por vários compositores. And many, many others. The period that Jules Massenet was composing was also the period when we had Claude Debussy and Maurice Ravel, who are very famous today. So Jules Massenet was an excellent composer, but not as great as some of the other names that I mentioned, but still very respected. His work is still performed. He was very prolific. He's mainly remembered for operas, and he did over 300 songs. Então, o que Peter fala é que ele foi muito prolífico, criou muitas obras. As obras dele ainda são performadas hoje, mas ele não é tão famoso como os outros grandes compositores. And Jules Massenet provided messages about what it's like to be inspired, what it's like to be an artist. E as mensagens dele eram para exemplificar como é que é a inspiração, o método de se inspirar. And some of this is reflected in some of Leon Denis' comments about art. This book is, as I said, not about the process of creating art or the craft of art. It's more about respect for art. Então, o livro não é como criar arte, sim como respeitar a arte e como os artistas são inspirados. Okay. Can you read the part in Portuguese, if you can see it? A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola nas provas, e traça com antecedência para o espírito os caminhos para o céu. Quando é sustentada e inspirada por uma fé sincera, por um ideal nobre, a arte é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. I want to focus on this little part, that art can sustain and comfort us going through ordeals and traces in advance the roads to heaven. A melody in music is when you have a series of notes that go together in a way that we enjoy hearing. And I'm going to play for you later a portion of Beethoven's Seventh Symphony. You'll hear the melody in the beginning, and then you'll see what he does with it. I say this because art is often about some kind of order. It's not always pleasant, but there's a kind of organization
that is very important to us. To say something obvious, we don't thrive on chaos. We don't thrive on disorder. We need things to come together. And art does this. Então, o que o Peter falou para a gente é que a arte ela mostra, ou ela é baseada numa ordem. E o que ele continua falando é que a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue ser o melhor no meio do caos. A gente precisa de ordem, a gente precisa de organização. E a arte traz isso para o ser humano. Leon Denis also says that to be an artist, to pursue the artistic experience, is a responsibility. Look at what he says that what many people do if they have this ability. Could you read that? Quase todos aqueles que receberam a sagrada missão de encaminhar as almas para a perfeição esquivaram-se dessa tarefa. Tornaram-se culpados de um crime ao se recusarem a instruir e iluminar as sociedades e ao perpetuarem a desordem moral e todos os males que recaem sobre a humanidade. Assim explicam-se as decadências da arte. We can use our free will. That's part of what it means to be a human being. But at the same time, being an artist is an opportunity to bring awareness to people, to teach people how to see. And yet, sometimes people have this mission and they don't do it. Então, o Peter está falando para a gente que praticar arte, criar arte é uma missão. E com toda missão a gente tem uma responsabilidade. Então, os artistas possuem essa responsabilidade de tentar transmitir através da arte deles o bem. Look at what Leon Denis says when we don't pursue this. We perpetuate the moral disorder of humanity. So really, being an artist is about it's about charity. It's about bringing people together. Então, o objetivo de ser um artista é também praticar a caridade através desse trabalho que é criar arte. Leon Denis also says that it's better to create art when our life is more quiet. I think what he means is this. The mind is often racing around, right? We spend a lot of time worrying about things. But in order to create and be creative, you have to be able to be still. Então, Leon Denis comenta no livro que o ideal para se criar a arte e para qualquer outra coisa é que a gente esteja num ambiente calmo, tranquilo, livre do caos, para poder criar essa ordem, para criar uma arte que venha traduzir exatamente o que ele está falando no livro, que é essa caridade que é trazida por nós pelos artistas. Okay, can you also read this? Thanks. As grandes obras elaboram-se apenas no recolhimento e no silêncio. Tendo como preço longas meditações e uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. A algazarra das cidades pouco convém ao voo do pensamento. Ao contrário, a calma da natureza, a profunda paz das montanhas facilitam a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim verifica-se uma vez mais o provérbio árabe: o ruído pertence aos homens, o silêncio pertence a Deus. I love that last line. Noise to be humans, silence to God. How much noise do we have in modern life is one example. And I also wanted to point out, again, the creativity, inspiration is a meditative experience. You have to quiet the mind enough to be able to receive. Very, simple to understand, difficult to do. Então ele resume falando exatamente isso. Se a gente não silenciar, a gente não escuta. Se a gente ficar falando e o outro está falando, a gente não vai escutar o que o outro fala. A inspiração só vem se a gente tentar prestar atenção a ela. I think Leon Denis is correct in saying that if you're out in nature, it's maybe easier to be more inspired.
but I'm going to disagree with him a little bit respectfully. Even if you're in a city, there are many artists that function in cities. So, of course, it would be nice to be out in a place that's quiet. They have writers' retreats or artist retreats where artists can live in a life of solitude. Some people find that uncomfortable, but it's helpful. But if you don't have that, you can still be creative even if you're in a very busy place. Então, o que ele fala é que Leon Denis comenta que os artistas precisam se retirar das cidades. Isso, e acho que mesmo vivendo num ambiente conturbado de uma cidade, um artista consegue ainda encontrar e escutar essa inspiração que é trazida pelos espíritos. In the next several minutes, I'm going to start to conclude, but I wanted to share with you a portion of what is, I think, one of my favorite symphonies from Beethoven. Ludwig van Beethoven, if you don't know, is considered among the most important and greatest of classical music composers ever. You probably know the Fifth Symphony, da 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 da, and so forth. Yeah, that was it. When I wrote that. You got that one? Yeah. Okay. As I mentioned before, a melody is when you have a series of notes that go together that are pleasing, and those notes are often based on what's called a scale. Okay. Listen to the beginning of this, especially. He introduces the melody, and then watch what he does with it, because melody works with harmony. Harmony in a symphony is when you're taking other melodies and putting them together in ways that work. Okay, so listen to, also YouTube insists on their little advertisement. So let me try to get through that. Oh, very nice. Harmony.
Okay, I'm going to start to conclude. Notice he introduced the melody and he never lost it completely. He went in different places with it. He introduced something new at one point, but then he came back to the melody. It was a variation, and he would use harmony to complement the original idea. So that's part of what it means in music to orchestrate or put together melody and harmony. But I want to finish with, what is it like to be inspired? Well, this is what Beethoven said. Can you read? Sintoma forçado deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia provindas do foco da inspiração. Tento segui-las e as torno apaixonadamente. Novamente, elas me escapam e desaparecem por entre a multidão de distrações que me rodeiam. Mas em pouco tempo, novamente, me apodero da inspiração com ardor. Encantado, multiplico todas as suas modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. When Beethoven says the harmony, it's like it escapes him, but then it comes back. Well, he kind of does that in his symphony, doesn't it? A little bit. It runs away. So there's this constant interplay. And then could you finish? Devo viver só comigo mesmo. Sei bem que a Deus e os anjos estão mais perto de mim, de minha arte, do que os outros. Comunico-me com eles e sem medo. A música é uma das entradas espirituais a esferas superiores da inteligência. I think the last line is very important, that he who freely opens his mind and his feelings shall be forever exempt from all the misery in which the others drag along. So again, when we allow ourselves to connect to God, to connect to a higher power, this was part of what the Romantic period was all about, was to transcend and to take enjoyment in that. But we have to, the expression in English goes, let go and let God. It's the same thing here. Thank you. We're going to do a final prayer, and in honor of Spiritus Week, I'll play a little something on the guitar to come along with it. Let's see. Delaney, can you do a prayer for us? Vamos aproveitar esse momento, fechar os olhos, sentir essa melodia que é tocada, penetrar no fundo da nossa alma, trazendo em todas as nossas memórias a felicidade, a alegria do momento que vivemos, em união, em paz, em harmonia, como se estivéssemos no campo, caminhando através das flores, da relva, das árvores, dos pássaros, do céu. Vibremos essa harmonia, vibremos a melodia, o som do amor que sai do fundo do nosso coração, emanando essa vibração junto dos braços de Jesus, elevando o nosso pensamento à altura até Deus, nosso Pai, abraçando a todos os irmãos,
que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, em todos os pontos e cantos, diante de todos os governos, diante de todos os países. Que essa fé, a harmonia, a vibração do amor possa reinar, para que os anjos possam descer e caminhar junto de nós. Que a música, que a bênção possa estar sempre presente nos nossos dias de aflições, junto do pensamento e tocando as mãos de Jesus. Mestre, fique junto de nós, hoje e sempre. E que assim seja.